Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz. E toda tua água será vinho melhor. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz. E toda a tua água será vinho melhor. Cana, o povo lembra o que não pôde compreender, pois eu sabia que já era tua hora. A paz de Jesus, amor de Maria, proteção do glorioso São José. Seja bem-vindo ao programa Unidos pela Fé. No episódio de hoje, iremos conhecer um pouquinho sobre a história da Beata Inha Chica de Minas Gerais. E o querido bispo Dom Pedro Cunha esteve no Terço das Mães, compartilhando conosco um pouquinho sobre a história desta grande santinha que temos em nosso Brasil. Acompanhe agora essa história. No Brasil do século XIX, a escravidão era uma realidade cruel que moldava profundamente a sociedade. Milhares de homens, mulheres e crianças eram arrancados de suas origens, trazidos de terras distantes e submetidos a condições desumanas, forçados a trabalhar sem esperança de liberdade. As cidades e fazendas cresciam à custa desse sofrimento, e mesmo aqueles que não eram escravizados viviam sob um sistema rigidamente hierárquico, onde o acesso a direitos e oportunidades era extremamente desigual. Foi nesse cenário de dor e resistência que nasceu Francisca de Paula de Jesus, conhecida mais tarde como Inha Chica. Filha de escravizados, Francisca veio ao mundo em 1810, na cidade mineira de São João del Rei, um dos principais centros econômicos do ciclo do ouro. Desde cedo, enfrentou as dificuldades impostas pela sua condição social, crescendo em um ambiente onde a pobreza e a exclusão eram realidades diárias. No entanto, mesmo sem acesso à educação formal, Inha Chica demonstrava uma inteligência aguçada e um coração voltado para a espiritualidade. Sua mãe, Isabel, desempenhou um papel essencial em sua formação, transmitindo-lhe valores de fé, caridade e resiliência, mostrando-lhe que, apesar das dificuldades, Deus jamais abandona seus filhos. Esse contexto histórico não apenas marcou a trajetória de Inha Chica, mas também moldou sua missão de vida. Em um Brasil dividido entre escravizados e livres, ricos e pobres, ela se tornaria um símbolo de união e esperança, guiada por sua profunda devoção à Nossa Senhora da Conceição. Após o falecimento de sua mãe, Inha Chica enfrentou um momento de grande perda, mas também de transformação. Ainda jovem, mudou-se para Baependi, uma pacata cidade de Minas Gerais, que se tornaria o cenário de sua caminhada de fé. A mudança não foi fácil, pois, além da saudade da mãe, ela não tinha recursos nem uma estrutura para se apoiar. No entanto, levava consigo o ensinamento mais valioso que sua mãe lhe deixara: confiar plenamente em Nossa Senhora da Conceição. Essa fé inabalável seria a força que a sustentaria ao longo de sua vida. Instalada em Baependi, Inha Chica viveu de forma simples, sem posses materiais, mas com um coração repleto de amor ao próximo. Passava longas horas em oração, criando uma ligação profunda com Nossa Senhora. Sua fé se manifestava não apenas nas palavras, mas também em suas atitudes. Apesar de sua condição humilde, nunca deixou de ajudar aqueles que a procuravam. Com o tempo, sua fama como mulher de fé se espalhou. Inicialmente, eram apenas vizinhos e conhecidos que buscavam seus conselhos e conforto. Mas logo, pessoas de outras regiões começaram a chegar à sua porta, guiadas pela esperança de encontrar uma palavra de sabedoria ou uma oração que trouxesse alívio para suas dores.
Muitos acreditavam que suas preces tinham um poder especial, pois aqueles que recorriam a ela frequentemente relatavam graças alcançadas. A cidade de Baependi, com suas igrejas e tradições religiosas, foi profundamente impactada pela presença de Nyashika. Sua humildade conquistou a admiração de todos, independentemente da classe social. Os mais pobres encontravam nela um ombro amigo, alguém que compreendia suas dificuldades e oferecia ajuda dentro de suas possibilidades. Já os mais ricos, apesar de terem mais recursos, buscavam nela algo que o dinheiro não podia comprar: paz espiritual. Em sua pequena casa, sempre aberta a quem precisasse, Nyashika ouvia cada pessoa com paciência e carinho. Seu conselho era simples, mas tocava os corações. Ela não prometia milagres, apenas ensinava a confiar e a perseverar na fé. Muitos saíam dali renovados, sentindo que tinham encontrado um alívio para suas angústias. E assim, sua reputação cresceu, tornando-se conhecida como uma mulher de Deus, uma verdadeira intercessora que acolhia a todos sem distinção. Mesmo com tanta gente procurando sua orientação, Nyashika nunca se deixou levar pela vaidade ou pelo desejo de reconhecimento. Recusava qualquer tipo de privilégio e continuava a viver da maneira mais simples possível. Sua única riqueza era a oração, e seu único desejo era servir a Deus através do amor ao próximo. Foi esse exemplo de humildade e fé que fez com que a população começasse a chamá-la de Santa de Baependi. O título não foi dado por autoridades religiosas, mas nasceu do carinho e da gratidão daqueles que tiveram suas vidas transformadas por sua bondade. Cada gesto seu, por menor que fosse, deixava uma marca de amor, compaixão e esperança na vida das pessoas. Guiada por sua devoção à Nossa Senhora da Conceição, Nyashika tomou uma decisão ousada que marcaria sua trajetória: construir uma capela dedicada à Virgem Maria. Mesmo sem recursos financeiros ou conhecimentos técnicos, ela confiava que sua fé e a providência divina seriam suficientes para tornar o sonho realidade. Inspirada por sua missão de servir, ela deu início ao projeto com o apoio da comunidade. As doações, embora simples, começaram a chegar espontaneamente, em forma de materiais, mão de obra e pequenos valores em dinheiro. Cada contribuição era recebida com gratidão e transformada em mais um passo na construção. Nyashika acompanhava de perto cada etapa da obra. Seu zelo e dedicação eram evidentes, pois ela sabia que a capela seria um símbolo de fé e esperança para todos. Não era apenas uma edificação de tijolos e argamassa, mas um testemunho do poder da oração e da intercessão de Nossa Senhora. Quando a obra foi concluída, a instalação da imagem de Nossa Senhora da Conceição tornou-se o ponto alto, e Nyashika cuidava dela com um carinho especial, ornamentando-a com flores e velas, demonstrando sua profunda devoção. Com o passar dos anos, a pequena capela tornou-se um local de peregrinação. Pessoas de diversas regiões viajavam longas distâncias para rezar, pedir graças e agradecer pelas bênçãos alcançadas. Mais do que um espaço físico, a capela representava o encontro da fé com o amor de Nyashika por Deus e pelo próximo, deixando uma marca eterna na história de Baependi. À medida que os anos passavam, a fama de Nyashika ultrapassava os limites de Baependi e não se restringia apenas à sua bondade e sabedoria. Sua vida de oração e devoção estava acompanhada de numerosos relatos de milagres e curas inexplicáveis. Muitas pessoas buscavam sua intercessão, trazendo consigo angústias, enfermidades e problemas aparentemente sem solução. Com o tempo, as histórias daqueles que experimentaram curas físicas e espirituais começaram a se espalhar rapidamente, reforçando a crença de que Nyashika era uma mulher tocada por Deus. Os relatos eram diversos e impressionantes. Entre os milagres mais conhecidos estavam curas de doenças graves, como paralisias e problemas cardíacos, além de intervenções divinas em momentos desesperadores. Algumas pessoas contavam que, após uma oração de Nyashika, encontraram soluções inesperadas para dificuldades financeiras ou conseguiram restaurar laços familiares rompidos há anos. Sua presença e suas palavras transmitiam uma paz que confortava os aflitos, renovando suas esperanças. A simplicidade de Nyashika contrastava com a grandeza dos relatos que a envolviam. Para aqueles que a procuravam, ela era uma verdadeira santa em vida,
alguém que intercedia junto a Nossa Senhora da Conceição e a Deus com uma fé tão pura que parecia mover montanhas. Com o tempo, seu reconhecimento cresceu, não apenas entre os fiéis, mas também dentro da própria Igreja Católica. Autoridades religiosas passaram a prestar atenção aos testemunhos sobre os milagres atribuídos à sua intercessão, e a veneração por Nha Chica se intensificou. No entanto, mesmo com toda essa admiração, ela permaneceu humilde. Nunca buscou reconhecimento nem aceitou o privilégio. Via-se apenas como um instrumento de Deus e seguiu dedicando sua vida ao serviço do próximo, em oração e caridade. Após sua morte em 14 de junho de 1895, o legado de Nha Chica não apenas permaneceu, mas se fortaleceu com o passar dos anos. Sua pequena capela, construída com tanto amor e fé, tornou-se um local de peregrinação, onde fiéis de todo o Brasil vão para rezar, pedir graças e agradecer bênçãos recebidas. O povo de Baipendi nunca esqueceu sua santa popular, e sua devoção atravessou gerações, sendo transmitida de pais para filho. Mesmo após sua partida, inúmeros relatos de graças alcançadas por sua intercessão continuaram a surgir. Pessoas de diferentes partes do país afirmavam ter recebido curas, proteção e auxílio em momentos difíceis ao recorrerem a Nha Chica em oração. O reconhecimento de sua santidade cresceu não apenas entre os fiéis, mas também dentro da Igreja Católica, que passou a estudar sua vida e os testemunhos de milagres atribuídos à sua intercessão. O processo de beatificação de Nha Chica foi longo e minucioso, intensificando-se no início do século XXI. Em 2013, o Papa Francisco reconheceu oficialmente suas virtudes heróicas, declarando-a venerável, um importante passo para a beatificação. O milagre necessário para essa fase aconteceu em 2004, quando uma mulher grávida que corria risco de morte devido a um grave problema cardíaco conseguiu dar à luz sem complicações após orações fervorosas a Nha Chica. Esse caso foi examinado com rigor pela Igreja e reconhecido como um sinal claro de sua intercessão divina. Finalmente, em 4 de maio de 2013, Nha Chica foi beatificada em uma grande celebração em Baipendi, tornando-se a primeira mulher negra e leiga nascida no Brasil a alcançar essa honra. Sua beatificação não apenas coroou sua trajetória de fé, mas solidificou seu lugar na história como um exemplo de humildade, devoção e amor ao próximo. Hoje, sua história continua a inspirar milhares de fiéis que veem nela um reflexo da bondade e da graça divina. A história de Nha Chica está repleta de aspectos fascinantes que tornam sua vida ainda mais extraordinária. Um dos fatos mais marcantes é que ela nunca aprendeu a ler nem a escrever. Como muitas mulheres pobres de sua época, não teve acesso à educação formal, mas isso não a impediu de se tornar uma referência de sabedoria espiritual. Sua fé profunda e sua capacidade de aconselhar vinham diretamente do coração, e suas palavras tinham um impacto transformador sobre aqueles que a procuravam. Outro detalhe impressionante é que, apesar da fama que adquiriu e das graças atribuídas à sua intercessão, Nha Chica nunca aceitou ser chamada de santa em vida. Ela se via apenas como uma serva de Deus e nunca buscou reconhecimento ou privilégios. Mesmo quando pessoas influentes a procuravam em busca de conselhos ou bênçãos, ela os recebia com a mesma simplicidade com que acolhia os mais humildes. Sua preocupação era sempre o bem-estar do próximo, e sua missão era servir, sem esperar nada em troca. A capela que construiu, mencionada anteriormente, foi fruto de sua fé inabalável, mas ela nunca quis que fosse vista como algo grandioso. Para Nha Chica, aquela igreja era apenas um lugar de oração e devoção à Nossa Senhora da Conceição. Seu legado segue vivo até hoje. Peregrinos de todo o Brasil visitam sua sepultura em Baipendi, buscando consolo e força espiritual. As histórias de milagres e graças alcançadas continuam a ser compartilhadas, reforçando que sua presença e intercessão permanecem vivas no coração dos fiéis.
de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Tomai de nosso poderoso Pai, e para mais nos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, delegados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó também minha desta mulher, que nasce no ano de 1808 e morre no ano de 1895. Vejam aqui vocês que ainda não tínhamos a abolição da escravatura no Brasil, nesse período, né? Então ela é uma beata miscigenada, a mãe era escrava, mas não escravizada, porque teve um envolvimento com o português Vidal, em Santo Antônio do Rio das Mortes, que hoje é um município ligado a São João del Rei. Então ela, na verdade, ela nasceu já alforriada, né? E nós temos lá na Diocese da Campanha, onde eu trabalhei durante 10 anos, 2 afrodescendentes beatos, né? A beata Chica, que
filha de um português como escrava, e o beato Padre Victor, né, Francisco de Paula Victor, que na verdade era filho de escravos, porém cresceu também não escravizado, porque a sua madrinha o alforriou, e ele então foi educado, né, cantava no coro da igreja, enfim, é uma história muito bonita também. Quando da sua beatificação, no ano de 2015, o Papa Francisco disse que esse padre tem uma história muito bonita que precisava ser conhecida para além do Brasil. Comoveu muito a história do beato Padre Victor, de Três Pontas, a cidade onde o nosso cantor Milton Nascimento cresceu. Ele nasceu no Rio e cresceu lá em Três Pontas. E a beata e a Chica, então, eles foram praticamente contemporâneos, né? O padre beato Padre Victor morre no ano de 1905, viveu um pouquinho mais, atravessou o século XX para o século XIX para o século XX. Ele também sofreu muita rejeição, foi o primeiro sacerdote, seminarista negro a entrar no seminário, né? O Dom Viçoso, da Diocese Mariana, era um bispo abolicionista que quis, assim, contra até o próprio direito canônico, receber esse afrodescendente do seminário, que depois de ter sofrido insultos na formação seminarista, também sofreu, quando vai para a cidade de Três Pontas, uma rejeição muito acentuada em relação aos barões do café, ali também no século XIX. Então nós temos aí contemporaneamente essas duas figuras, né? Um sacerdote afrodescendente e uma leiga afrodescendente. Vocês vão entender por que algumas imagens dela ela sentada, ela ficava sentadinha assim, pela idade, no seu guarda-chuva tradicional, né? A beata. Mas quando ela foi beatificada em 2013, veio aqui o cardeal Armato, saudoso, que faleceu recentemente, pediu que então pudesse a imagem dela ficar de pé, porque só pode ver a imagem sentada os doutores, e ela não era doutora, né? Pelo contrário, vocês sabem muito bem que ela era uma analfabeta confessa, né? Não só reconhecida pelas pessoas, mas eu sou uma pobre analfabeta, era uma das frases muito constantes na vida da Beata e a Chica. Vocês vão entender por que eu quero partir da palavra de Deus, porque mesmo não sabendo ler e escrever, ela pedia que as pessoas lessem a Bíblia para ela. Então ela sabia que a palavra de Deus tinha uma primazia na vida dela, com aquela percepção muito humilde, né, das pessoas simples, mas que tem uma perspicácia e um olhar muito aguçado e sensível para as coisas de Deus. Assim era, portanto, a Beata e a Chica. Então o texto que eu quero agora ler é um texto que nós lemos sempre no dia 14 de junho, que é o aniversário de morte, quando também nós festejamos, né, o dia dela lá, o santuário fica muito repleto de pessoas nesse dia. Então nós pegamos esse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 30. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quis revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos aqui nessa etapa, nesse fragmento do Evangelho de Mateus, nesses 5 versículos que acabamos de ouvir, a imagem, portanto, do simples e do humilde. E depois, um pouco Jesus, que com a sua doutrina quis aliviar o peso e o fardo das pessoas. Então nós temos aqui uma imagem da Beata e a Chica, que era uma pobre, humilde serva do Senhor, como ela gostava de se confessar, e por outro lado também as pessoas acorriam ao encontro dela, sobretudo a maioria das pessoas tomadas de sofrimento. E ela então, com as palavras, iluminada pelas palavras de Deus, aliviava o sofrimento dessas pessoas que ali acorriam, porque ela tinha o dom do conselho, a virtude do conselho, né? Então, os simples é que vão acolher a lição de Jesus,
ela entendia que orientar a vida das pessoas, aconselhar as pessoas, era uma virtude dada por Deus, para que ela pudesse então acolher esta virtude como uma missão. Então ela fez na sua casinha, e posteriormente na igreja, que depois de uma visão que ela tem do sonho de Nossa Senhora pedindo para construir uma igreja ao lado de sua casa, ela via isso como uma missão. Então acolher esta mensagem era uma mensagem simples, ela tinha uma oração, uma comunhão com Cristo muito forte pela palavra de Deus. Não era só uma comunicação, uma devoção mariana. Preste atenção, isso é muito importante. São dois aspectos que podemos sintetizar a vida da Beata e a Chica: a devoção, a meditação, a oração a partir da palavra de Deus. Isso é muito importante no primeiro aspecto. E depois a devoção mariana. Ela não tinha vergonha de desenvolver essa espiritualidade, colocar Maria no lugar devido na sua vida, né? Então, por que isso acontece? Ela recebe esse dom da beatificação e posteriormente estamos rezando para que também ela seja, né, quem sabe, a próxima santa proclamada aí no Brasil. Porque os simples se abrem humildemente à graça e ao dom divino. Algumas vezes vão perguntar ao Papa Francisco, né, por que o senhor está sempre falando do pobre, Papa Francisco? Porque os pobres foram aqueles que mais se abriram à pessoa e à mensagem de Jesus Cristo. Então é por isso que eu quis trazer esse texto aqui, que também é o Evangelho que nós lemos no dia da festa da Beata, né? Ou seja, não são sábios e entendidos, ela era uma mulher iletrada, mas que tinha, portanto, essa graça de ajudar as pessoas a decifrarem qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Olha que beleza isso aqui, né? Por isso aqui Jesus fala que essas coisas estão escondidas aos sábios, inteligentes, prepotentes, né, desse mundo, e, portanto, os humildes é que vão entender qual é o plano de Deus. Então Jesus, portanto, ele não se impõe com violência. Olha, não vou impor a minha doutrina. Vinde a mim todos vós, tomai meu jugo sobre vós, tornai-vos meus discípulos. É o grande apelo que o Senhor Jesus faz. Ele é muito solidário com os humildes e com os pobres. E aí está, portanto, a sua mensagem que nos convida, portanto, à obediência à palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas queriam saber qual era a vontade de Deus sobre certas situações ou circunstâncias da vida e saíam também um pouco entristecidas. Porque a Beata e a Chica dizia certas coisas que não estavam no plano daquelas pessoas que consultavam com ela. E elas muitas vezes queriam alguma coisa, uma graça, mas dizer, olha, minha senhora disse que isso não vai acontecer isso na sua vida. Como por exemplo a Zélia Jerônima, da nossa região, que nos consultava, você vai ter sim 7 filhos, mas não vai ser avó, porque todos eles vão ser consagrados a Deus, como religiosos e religiosas. Então, vou dizer que a Zélia Jerônima, puxa vida, eu queria tanto que pudesse ter muitos netos, ter tantos filhos, e assim, portanto, aconteceu. Era uma região que se procurava muito para milagres, né? O catolicismo em Minas Gerais é um catolicismo muito sui generis, muito peculiar. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na cidade da Campanha, onde eu vim, foi a capital do Brasil durante o dia, porque lá esteve a princesa Isabel, juntamente com o Conde Deu. Ela tentava engravidar, tinha muita dificuldade para engravidar, e reza uma lenda ou uma tradição oral que ela procurava as águas virtuosas do sul de Minas, por isso lá é chamada a região da Estância Hidrominerais, e ela teria bebido a água das fontes de Caxambu, que é uma cidade tão conhecida como São Lourenço, e ao beber aquela água ali, posteriormente ela engravida. Por isso, se vocês vão na cidade, forem na cidade de Caxambu, vão observar que lá tem uma fonte chamada Fonte Dom Pedro, com uma grande coluna, exatamente por conta, né, dela ter conseguido engravidar ali nessa cidade. Bom, Francisca de Paula de Jesus, a Chica, é uma abreviação de Sinhá, de senhora, de uma maneira muito respeitosa com os escravos, né? Tratavam as suas senhoras. Então ela, de maneira muito carinhosa e diminutiva, dizer a minha senhora, a Nha, a Sinhá, é a mesma coisa
Por isso ela é chamada a Nha Chica, Senhora Chica. Ela, antes da mãe, portanto, falecer, já enferma, falou: minha filha, não se case, procure se consagrar a Deus. Então ela sai, se joga da necessidade. O Santo Antônio Rio das Mortes vem para Baependi. O irmão era possuidor de muitos bens, depois morre repentinamente. Ela se vê sozinha e preferiu não casar, né? E assim viveu ali, praticamente solitária, mas, claro, sem dúvida alguma, sempre assistida pela graça de Deus. Então ela era também para nós o símbolo de uma mulher humilde e inteiramente dedicada à prática da caridade. Podemos dizer também, né, outro legado que ela deixou, que não é só o legado da leitura e meditação da Palavra de Deus, que chamava as pessoas para lerem, mas o legado também da caridade. E aí a gente vê que aí o sino toca mais forte, quando as pessoas são capazes de traduzir a sua fé em obras de caridade. É até oportuno falar isso no período da Quaresma que nós estamos vivendo, né? Então ela realizava muito mais caridade, tudo aquilo que ela tinha, ela foi guardando para poder distribuir progressivamente no curso da sua vida para as pessoas mais necessitadas, as pessoas pobres. Então por isso ela foi chamada Mãe dos Pobres. Muitas pessoas batiam ali, aliás, esses são os dois aspectos presentes dos dois beatos que nós temos lá, a Beata Nha Chica e o Beato Padre Victor, que não tem nada a ver com aquele Padre Victor que ainda tem processo de edificação dos redentoristas, quando vocês vão lá na Aparecida, não tem absolutamente nada a ver. Mas se vocês forem ao Museu de Cera de Aparecida, vão ver a estátua, a imagem da Beata Nha Chica e do Beato Padre Victor, de 3 pontos. Ele é Victor, ou seja, de 3 pontos. Não confunda um com o outro, né? Então, os dois eram considerados. Por exemplo, o Padre Victor, o Beato Padre Victor, ele dava tanta esmola aos pobres e acolhia também os pobres na sua casa para poder dar o alimento, que quando as pessoas pediam dinheiro a ele não tinha, ele colocava o bolso da batina para fora, para as pessoas perceberem que ele não tinha mais o que dar. Mas muitas vezes ele recebia muita coisa e trazia os pobres para cá para alimentar os pobres também. E a Beata Nha Chica, a mesma coisa. Muitos pobres ali acorriam, pedindo o que comer, pedindo o que beber, e ela realizava sempre essa proeza, né? Assistida pela graça de Deus, de repartir com esses pobres tudo o que possuía, e acolhia também em sua casa essas pessoas, como também eu falei para vocês, o Beato assim o fazia. Um aspecto muito importante é que, mesmo sendo assim titulada como Mãe dos Pobres, ela acolhia todas as pessoas. Vocês vão lá na cidade de Baependi, que está pertinho de 4 quilômetros de Caxambu, e vão ver que a casinha dela está lá. Ainda restaurei aquela casa dela, né? Depois foi restaurada a igreja que eu transformei em santuário, no período que eu estava lá, bem no finalzinho da pandemia. Nós conseguimos então criar ali um santuário para ela, e a partir disso, se vocês procurarem ainda a Canção Nova, na TV Aparecida, tem muitos documentários onde eu e Dom Diamantino começou o processo de edificação, o bispo anterior a mim, franciscano, e nós vamos ali descrevendo progressivamente, e depois desse vídeo, desse documentário, aumentou assim assustadoramente o número de devotos da Beata Nha Chica que acorrem ao santuário. Está sendo construído ao lado, como vocês viram, um espaço celebrativo com doação dos romeiros, para que no fim de semana ali tem que celebrar pelo menos umas 2 missas, porque já o santuário dela não comporta o número de devotos de semana. No mês dela, então, sempre muito cheio. No mês de junho, então, na missa dia 14 de junho, deve ter em torno de umas 5, 6 missas. Não tem nenhuma missa lá com menos de 2.000 pessoas. Não tem. E nós temos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro como todo, um número expressivo de devotos, que nós temos registrado lá. Também no Vale do Paraíba, porque está muito próximo daquela região do sul de Minas, temos também bastante devotos. Mas os devotos mais expressivos mesmo, além daqueles mineiros, né, que estão ali no sul de Minas sobretudo, são os cariocas. Os cariocas, o mais geral, de todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro, né? Então ela atendia também pessoas proeminentes, de destaque, de projeção na sociedade, e ela sabia dialogar, um aspecto importante,
importante com todas as pessoas. Ela tinha a virtude do diálogo e ao mesmo tempo da escuta. Muitas pessoas iam lá, às vezes ela não tinha uma palavra que pudesse consolar plenamente, mas são pessoas que elas respiram a santidade, e as pessoas saem dali aliviadas, só por terem contato com a Beata. Via que estava diante de uma mulher santa. As pessoas não olhavam tanto o fato de ela ser analfabeta. Por exemplo, vocês imaginaram, tem um harmônico que fica lá no coro, no santuário da Beata e a Chica. Ela teve um sonho com Nossa Senhora pedindo que ela comprasse um harmônico para colocar na igreja, para que pudesse tocar na missa. E ela não sabia o que era isso. Aí ela se dirige ao pároco da cidade de Santa Maria, da paróquia de Santa Maria, pastor Irmão Serra, e toda envergonhada, o padre, eu tive um sonho com Nossa Senhora, ela pediu para comprar um harmônio. Eu tenho vergonha de dizer para o Senhor isso. Vou perguntar ao Senhor, o que significa isso? O que é isso? Que instrumento é esse? Eu nem sabia o que é. Aí o padre vai delicadamente, explica, mas a Chica, como é que a gente vai comprar esse instrumento? Esse instrumento está lá no Rio de Janeiro, aqui na Casa Sucena, no bairro do Catete, vendia paramentos e instrumentos litúrgicos, né? Então ela falou assim, não interessa, eu tenho dinheiro, vai comprar, mas é um instrumento muito caro, mas eu vou conseguir comprar. Falou para o padre. O padre então veio, denunciou o harmônio e trouxe, e eu restaurei esse harmônio por ocasião da criação do santuário. Fica lá no coro, no cantinho, quando vocês forem lá, né? Vocês vão ver, quem já foi, já viu. Espero que eu tenha atentado nesse detalhe. Então ele demonstra, né, com toda a vergonha que ela tinha de ser uma analfabeta. O senhor sabe, seu padre, eu sou uma velha analfabeta. O que significa isso? Né? Então o padre explica para ela, mas como é que o transporte era feito de trem, né? Então era tudo muito caro, difícil, mas mesmo assim, ela conseguiu. Se a minha senhora pediu, ela disse ao padre, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu acredito na palavra que pediu da minha senhora. Não posso deixar a minha senhora desassistida desse pedido que ela me fez, né? Está muito bonito ver um pouco disso aqui também. Então, era a casa dela, casa de ricos, casa de pobres, a caminha dela está lá, uma cama clássica, muito pequenininha, né? Muito humilde. Agora, recentemente, no mês de janeiro, tive lá na posse do bispo, e o padre, então, o padre Jorge, né, que estava com o padre, foi lá comigo e ficou muito emocionado em ver lá a casinha dela, né? E ela se mostrava como uma mulher sábia e muito serena. Quando as pessoas chegavam muito aflitas, esbaforidas, querendo uma solução imediata para os problemas, ela com a sua voz mansa, aquela imagem humilde, ela conseguia acalmar o coração das pessoas. Então assim, ela tinha aquilo que nós chamamos a sabedoria dos humildes, porque a sabedoria é a virtude dos santos e dos humildes. Vocês podem ver que todas as pessoas no processo de beatificação, canonização, foram sábios, foram humildes. Tem alguma pitadinha de petulância, prepotência, não tem condição de assumir o processo. Nenhum bispo, por mais que goste daquela pessoa, não tem como. São pessoas humildes, né? Então ela é a imagem de uma mulher muito humilde e cheia de fé. É esse o ensinamento que ela deixou para nós. Daí a frase dela mais conhecida, mas como é que as pessoas perguntam, mas como é que a senhora consegue decifrar, discernir com as pessoas que acorrem a senhora, na sua casa, aquilo que Deus quer para elas? E como é que quando a senhora fala alguma coisa sobre a vida da pessoa, acontece aquilo que a senhora falou? Porque eu rezo com fé. Isto acontece porque rezo com fé. Então, ela, por isso, né, uma mulher entregue totalmente à oração e à espiritualidade, rejeita o matrimônio, mas não porque simplesmente queria ficar com uma solteirona, porque ela entendeu que Deus tinha uma vocação, uma missão muito maior do que a vida matrimonial para ela. E é importante destacar aqui que ela queria ser o sinal do Cristo pobre e despojado para todos. Por isso ela vai se desfazendo, não é, até a morte dela, ela vai se desfazendo das coisas materiais que ela gostava de ter para poder dar. A gente vai ver domingo, agora, nesse domingo,
diálogo de Jesus com a samaritana. Então Jesus tem sede da sede daquela mulher. Jesus pede o material para dar o espiritual para ela. Ele sabia que estava diante desse episódio, podia catequizar aquela mulher, né, aos poucos. Então Deus, nesse sentido, ele volta ao seu olhar para esses humildes, né? Então por que ela se encantava também com Nossa Senhora? Porque uma das passagens bíblicas que mais me tocava na Chica, que você pensar, era o canto Magnífico, que era o canto de Nossa Senhora. A minha alma agradece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quando, portanto, Maria vai a Isabel, né? A criança estremeceu de alegria no reino de Isabel. Aqui mereço a honra de receber a mãe do meu Senhor. Que Deus então eleva os humildes e rebaixos os prepotentes. Era uma mulher marcadamente de oração, como vocês devem saber, e de discernimento da vontade de Deus. Esses dois aspectos não podemos separados da vida da Beata. Então, ali tem um quartinho que muitas pessoas vão, né? Aí tem a imagem dela que eu tirei da casinha dela e coloquei onde está a urna com os restos mortais, que chama aqui de cirulário, que foi feito na Itália, em Milão. E acima, portanto, da urna tem a imagenzinha de Nossa Senhora, com quem ela conversava e rezava. Eu tirei da casinha para evitar que tinha verso com roubo e coloquei na casinha e mandei colocar uma réplica da original. Mas a original, quando você chega no santuário, não vê que está lá fechada, né? Uma redoma, para que ninguém possa, então, um lugar legal, para que ninguém possa, então, roubar a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é essa imagem clássica aí do século XVIII da Beata. Achei que de repente uma imagem do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, já que ela viveu no século XIX. Bom, outra coisa importante também que é o legado dela é que a Chica, além da devoção à Nossa Senhora, ela tinha uma devoção, aí muitas pessoas só quem conhece a vida dela, né, estudou a biografia dela para saber, ela tinha uma devoção também à própria paixão do Senhor. Ela tinha um zelo especial também pela casa de Deus. Outro aspecto. E um amor especial à Santíssima Eucaristia. Aliás, naquela região de Mariana, que a dona Lola, né, que morreu, ela vivia só da Eucaristia. Ela bebia água e o padre, né, muitas vezes o Luciano Mendes de Almeida delegou o padre da cidadezinha para ir lá na Lola, ele caiu e ficou assim, praticamente com uma limitação na mobilidade física. E o bispo então autorizava que o padre pudesse celebrar a missa, e claro, todos os santos têm que viver da Eucaristia. Todos nós batizados e batizadas temos que viver da Eucaristia. Mas ela olhava muito para a paixão, e via o sofrimento humano das pessoas que acorriam ela, à luz da paixão de Cristo Jesus. E aí a grande questão também, o amor que ela tinha sabido, que foi a igrejinha que Nossa Senhora pediu. Tanto é que quando houve um projeto de um bispo que queria construir um santuário na mesma cidade, mais distante da casa dela, a congregação da Causa dos Santos mandou a resposta para mim, quando eu perguntei, que não queremos que construa santuário em lugar nenhum. O santuário tem que ser exatamente no lugar onde Nossa Senhora pediu que ela construísse a igreja dela, que é exatamente onde está. Por isso nós criamos esse espaço relativo, que é contínuo, ao lado, né, da igreja dela, para as missas que acontecem em dominicais. Durante a semana, todas as missas acontecem no santuário, na igreja. Então a congregação da Causa dos Santos deu uma resposta definitiva: não queremos que crie santuário fora dali. Porque aí você vai descaracterizando, né, toda a história e ao mesmo tempo a espiritualidade se envolvida a partir dessas visões que ela tinha, portanto, Nossa Senhora. E como é que, interessante observar, é São José, um homem também simples, humilde, iletrado. Como é que Deus ia revelar a José que Maria estava grávida sem a participação de um homem? Revelava através dos sonhos, porque José não tem uma palavra de São José, mas Deus pedia. Depois de ter explicado tudo em sonho a ele fazia tudo aquilo que Deus pedia. Proteja a mulher, desça para o Egito, volte para a Terra Santa.
tudo isso José silenciosamente vai cumprir. Então, exatamente esses eram os sonhos que a Beata e a Chica tinham, porque isso faz parte da tradição bíblica de Deus se manifestar a certas pessoas que são iletradas, né, através do sonho também. E a comunhão eucarística, que é uma coisa importantíssima, o padre de Baipendi celebrava depois da conclusão da igreja, né, celebrava na igrejinha dela. Estou quase acabando. Ela tinha uma peculiar devoção a Maria Santíssima, que era chamada Sua Senhora, mas uma coisa importante também, quando ela não tinha materialmente alguma coisa para dar para os pobres, ela procurava sempre consolar com a sua palavra, né, e com o seu sorriso. Então, quando ela morre, não se conclui, uma das coisas muito interessantes, né, eu fui confessor durante 5 anos, o santuário de Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia da Itália. Eu saía de Roma, fazia 175 quilômetros de carro, com mais 3 padres. Eu só não ia no período do inverno, tinha muita neve, o santuário ficava fechado. E quando eu chegava muitas vezes lá, no santuário de Santa Rita de Cássia, sentia cheiro de rosas. Atendia as pessoas, pediam uma bênção na sacristia, seu padre, olha, eu queria dizer para o senhor, eu entrei na igreja e senti um forte cheiro de rosa. Eu falei, exatamente porque aqui é um lugar de santidade, o corpo de Santa Rita da Itália, né? Muitas pessoas vão falar, vinham se confessar, eu estou vindo de tal cidade, se me perguntavam qual cidade você veio com Paulo Maria, as pessoas diziam, seu padre, eu senti um forte cheiro de rosa. Porque reza também essa tradição, como também a própria Beata e a Chica, que depois de 3 dias da morte dela, durante 3 dias sentia-se nessa igreja o cheiro de rosa. É um sinal, né, da santidade de algumas pessoas. Então, um traço muito marcante também, esse episódio da rosa. E no caso também, outra coisa muito importante, ela cumpriu a sua missão como batizada. E outra coisa muito importante que vocês fizeram, porque tem que fazer mesmo uma oração poderosa pelos filhos de vocês, pela família de vocês, mas a Beata reunia em torno da sua casa, mesmo antes de construir a igreja, ela reunia as pessoas ali para cotidianamente rezarem o terço com ela. Todos os dias, às 15 horas, ainda hoje tem o terço lá. E aí depois do terço tem a missa. Eu estava lembrando, né, o padre, aqueles que está agora em processo de beatificação, lá de Juazeiro do Norte, o padre Cícero de Juazeiro, né? E ele é um homem muito santo. Fui penalizado justamente, ficou sem celebrar a missa. Então, quando eu fui lá, no ano de 2015, visitei a casinha dele, ele não podia celebrar a missa, e aí eu ia todo dia, à tarde, às 15 horas, as pessoas em torno da casa dele ficavam muito cheias, porque as pessoas viam a santidade daquele padre. Você vai lá, todas as casas, o comércio, tem a imagem lá do padre Cícero de Juazeiro. E como ele não podia realizar sacramento nenhum, nem celebrar a missa, né? Poderia receber o corpo de Cristo, não podia celebrar, as pessoas davam os filhos para que ele pudesse ser padrinho. Daí eu estava dizendo ao seminarista, né, que ele era chamado Padinho Cícero, Padinho, não é porque ele era um padrinho, não, ele era um grande padre, né? Mas porque vem de padrinho de batismo. Ele não podia celebrar, mas ele era um padrinho de batismo, porque as pessoas gostavam de ouvir. Ele pregava, fazia uma reflexão mariana, se a igreja não tirou isso, né? Não tirou o batismo na busca da santidade dele também, né? Então, para concluir, né, essa devoção mariana que ela tinha, para mostrar que o que fortalece a fé das pessoas, né? O Papa Francisco dizia, se vocês quiserem saber quem é Maria, pergunta aos teólogos. Se vocês quiserem aprender a amar Maria, vá então aos devotos. Vá ao povo de Deus que vai ensinar como se ama Nossa Senhora. Então, aqui está a expressão de como a Beata vivia esse amor a Nossa Senhora, expressando, portanto, através da oração do terço. Para sintetizar a vida da Beata Chica, eu gostava sempre de dizer nas minhas pregações, que ela vivia um tripé de sustentação da sua vida cristã e espiritual. A espiritualidade da Beata Chica, que está o seu legado, não podia deixar esse tripé. Se você tira um pé, tomba. Ali tem um tripé. Se tirar uma perna desse tripé que sustenta o celular, ele vai cair. Precisa dos 3 juntos para poder sustentar aquele aparelho que está ali. Então podemos dizer que o tripé de sustentação da espiritualidade
da vida da Beata é a palavra de Deus, a oração e a prática da caridade. Esses são os três elementos fundamentais na vida da Beata Chica. Então aqui nós temos uma imagem muito positiva que, para além dos 10 anos, das mães que levam os filhos aqui da nossa diocese, aqui da catedral especificamente, é entender que nesse tempo rico que nós estamos vivendo, é um tempo exatamente para nós pararmos, para meditarmos, lermos, fazer uma leitura espiritual da palavra de Deus. É um tempo que a gente intensifica a oração e nos chama, portanto, da caridade também, Aliás, começamos a quarta-feira de cinza com as três práticas penitenciais da quaresma, jejum, esmola e oração. A esmola representa toda a caridade que nós temos que fazer. Ela é o símbolo, desse sino mais vigilantes em nossa vida, que faz ecoar, portanto, o testemunho daquilo que nós vivemos de forma contemplativa. Então, a mulher que tinha oração, tinha vida contemplativa, mas também tinha a prática da caridade. E é interessante observar os dois beatos que estão lá. O povo de Deus teve uma veneração tão grande, porque eram pessoas que realizavam a caridade. E a marca que fica como o pai e a mãe dos povos, Por que São Francisco de Assis vai ser um santo que vai ser, por muitos e muitos séculos, reconhecido pela tradição cristã da Igreja? Já foi do passado, era no presente, será no futuro. Porque foi aquele que mais se identificou com a vida de Cristo, no despojamento da sua vida, Mais se identificou com Cristo, Cristo pobre, no meio dos pobres, E aquele que tocou a chapa de Cristo Jesus através dos pobres, e dava tudo em relação a isso. A Beata também antiga não morreu por nada. A única coisa que ficou a casinha dela é a igreja que Nossa Senhora vigiou. No fim da vida ela não teve absolutamente nada. É exatamente o sinal daquela mulher que entrega a sua alma a Deus, tendo cumprido, portanto, a sua missão sinalizada pela mãe. Não case. Porque talvez a mãe ali, numa fala para ela, Deus tem uma grande missão para você, que vai marcar a sua vida, a história e a própria tradição da igreja. Quantas e quantas pessoas se mantêm na igreja por causa dessa devoção? E a pior coisa que eu vejo, interessante, quando eu falo da Beata Chica, tinha essa devoção a Nossa Senhora. Quando os nossos irmãos católicos saem da igreja, geralmente eles saem falando de Nossa Senhora e dos santos. A gente não consegue entender. Se vergonha da oração de Deus, fala tanta coisa sobre isso, e tiram Maria da vida, tira Nossa Senhora da vida delas. E parece que fica só presos à palavra. Agora, a Beata gostava da palavra de Deus, pedia todo dia para uma pessoa ali a palavra de Deus para ela. Não ficava só na palavra de Deus. Se a gente for olhar para a vida dela, tem como você falar da Beata, da Chica, sem falar de Nossa Senhora? Não tem. Por isso que a imagem dela está lá em cima da urna dela, Então a pessoa que, como é que pode uma pessoa analfabeta, simples, humilde, não se envergonhar de Nossa Senhora? Às vezes a gente lê a Bíblia, passa pelo sacramento da iniciação cristã e muitas vezes se envergonha de Nossa Senhora, abandona a fé. E olha que era um período muito difícil que ela vivia, século XIX. Um século difícil. Se vocês olharem toda a análise histórica, biográfica de Beata Chica, todos os historiadores vão acenar a grande dificuldade que era viver a fé no século XIX. Por causa do racionalismo, o avanço industrial, da revolução industrial, uma pessoa muito mais voltada para focar na capacidade da engenharia, da ciência humana. E aí vem, portanto, essas figuras que vêm mostrar, fortalecer a fé de muitas pessoas que muitas vezes estão fragilizadas, tentadas a abandonar aquilo de precioso que Deus nos concede, que é o dom da fé. Então, seria um pouco isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pela atenção. E desculpe se cansei também com vocês nessa noite. Obrigado por vocês. É uma pequena lembrança de assinar também, por favor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Ide em paz, tenham todos um bom descanso, que o Senhor sempre nos acompanhe. Claro, não podemos esquecer, por suas santas chagas fomos curados. Aproveitar para fazer o convite. Toda última quarta-feira do mês, estamos na Catedral São João Batista, em Nova Friburgo, para o encontro das capelinhas, dos mensageiros. Uma noite de louvor, adoração, oração. Uma devoção de cura e libertação do corpo e da alma. Uma noite de encontro com o amor de Jesus. Venha nos encontrar, última quarta do mês, na Catedral São João Batista. Até lá! Salve Maria! Você já ouviu falar nesta aparição e promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo a quem atender a estes pedidos? No ano de 1949, em Portugal, em uma aparição à Beata Alexandrina, Jesus revelou: Minha filha, minha esposa querida, faz com que eu seja amado, consolado e reparado na minha Eucaristia. Diz em meu nome que todos aqueles que comungarem bem, com sincera humildade, fervor e amor, em 6 primeiras quintas-feiras seguidas e junto no meu sacrário, passarem 1 hora de adoração, íntima união comigo. Lhes prometo o céu. Esse foi um pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo, originando a devoção das 6 primeiras quintas-feiras do mês. É para honrarem pela Eucaristia as minhas santas chagas, honrando primeiro a do meu sagrado ombro, tão pouco lembrada. Quem isto fizer, quem às santas chagas juntar as dores da minha bendita mão, e em nome delas nos pedirem graças, quer espirituais, quer corporais, eu prometo, a não ser quem sejam de prejuízo à sua alma. No momento da morte, trarei comigo minha Mãe Santíssima para as defender. Durante 6 primeiras quintas-feiras consecutivas, receber Jesus Eucarístico, fazer 1 hora de adoração, lembrar das santas chagas de Nosso Senhor, particularmente a dos ombros, que quase não é lembrada, e meditar as 7 dores de Nossa Senhora. Podemos dizer que é uma devoção fácil de pôr em prática. Quanto às promessas de Jesus para aqueles que fizerem dignamente esta devoção, elas são simplesmente maravilhosas e estimulantes. Jesus prometeu atender à graça solicitada durante esta devoção, desde que não atrapalhe a salvação. Nossa Senhora irá nos defender no momento de nossa morte, e Jesus promete o céu. Na cidade de Nova Friburgo e de Bom Jardim, toda primeira quinta do mês, estaremos atendendo a este pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se na sua cidade ainda não tem, converse com o seu padre para iniciar esta linda devoção em sua cidade. Na Catedral de São João Batista, em Nova Friburgo,
Toda primeira quinta-feira do mês, às 18 horas, iniciaremos adoração ao Santíssimo e orações às Santas Chagas e às Dores de Nossa Senhora. Às 19 horas, Santa Missa por Cura e Libertação. Em Bom Jardim, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, às 18h30, a Santa Missa, seguida de adoração. Jesus nos pede tão pouco. Vamos atender esse pedido do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus espera por todos nós e Ele pode fazer muito na sua vida quando você disser o seu sim. Por suas santas chagas fomos curados. Amen.